Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe sua vida. Vamos ver a lição 8. A vida no Espírito. O capítulo 8 da Epístola aos Romanos cuida de um ser que está presente na vida do cristão e que lhe outorga poder e segurança. Sabe quem é? É o Espírito Santo. Na conclusão do capítulo anterior, o apóstolo Paulo deu a entender que havia fontes valiosas que nos ajudariam na luta contra o pecado e as tentações em nossas vidas. No capítulo 8, ele desenvolve essa ideia na sessão que estudamos hoje, sob o título de A Vida no Espírito. Pronto, o título é A Vida no Espírito, é esse aqui, ó, o título. É radical a transição entre os capítulos 7 e 8 de Romanos. O capítulo 7 trata da impossibilidade de uma vida santa pela observância da lei. O capítulo 8 mostra que uma vida santa é fruto do poder do Espírito Santo. Entendeu? Esse capítulo de hoje, que é a lição 8, né? Mostra que uma vida santa é fruto do poder do Espírito Santo. A lei do pecado está sempre agindo contra o crente. A fraqueza do velho homem torna o crente vulnerável aos ataques de Satanás, como vimos na última lição. O Espírito Santo, eu queria até dar uma ressalva aqui, eu queria dizer assim, você acha que você não tem inimigo? A Bíblia diz que os seus próprios inimigos são aqueles da sua própria família, né? Dentro de sua própria casa. Então, é por isso que é preciso estar vigilante, é preciso estar entendendo. É como o salmista disse: seja-me para mim o meu inimigo, aquele que quer devorar-me. Então, quando o salmo fala muito de inimigo, devemos nos preparar, se preparar contra seus ataques, né? Então, muitas vezes Deus tem um plano na vida dessas pessoas quando são atacadas, sabe? Eu acho assim que às vezes o inimigo quer atacar para justamente enfraquecer em alguma obra que está preparado para fazer, para realizar. É preciso estar vigilante. Vamos continuar. Esse estudo deve ser muito enriquecedor, viu? O Espírito Santo, portanto, é necessário se quisermos viver uma vida cristã vitoriosa, Todo cristão será derrotado nesse conflito se entrar na luta apenas com as suas próprias forças. Leiamos e estudemos com atenção todo o capítulo 8 de Romanos para nos certificarmos de que somos mais do que vencedores pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. É o capítulo 8 de Romanos, do livro de Romanos. A lição 8, coincidentemente, é o livro do capítulo Romanos 8. Aí vem agora um tema, um dos itens, né? A habitação do Espírito. Somos nós no templo, né? Para resumir, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A habitação do Espírito, Romanos 8. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais,
pelo seu Espírito que em vós habita. As palavras carne e espírito aparecem com frequência em todo o capítulo. Dá mais outra cada claridade. As palavras carne e espírito aparecem com frequência em todo o capítulo. É preciso compreendê-las bem para se entender a carta aos Romanos. Nos escritos de Paulo, a palavra carne é usada mais comumente com referência à fraqueza humana, à tendência humana para o pecado. A palavra espírito, que aparece 20 vezes só no capítulo 8, é usada aqui para se referir ao poder de Deus. Carne e espírito estão em campos opostos. São como que os polos do universo moral. A pessoa que está sob o controle da carne está sempre preocupada com a satisfação dos seus desejos pessoais. A pessoa que está andando na carne só está preocupada em seus desejos próprios, Então, aí, se porventura sente impulsos para uma vida espiritual, falha, porque não tem forças para isso. O resultado é a morte espiritual. Sua maneira de viver é uma demonstração de hostilidade a Deus. É inteiramente diferente a pessoa que se subordina à liderança do Espírito de Deus. Seu desejo é conhecer e fazer a vontade de Deus. Esta maneira de viver alcança o verdadeiro significado da vida, na sua mais elevada expressão. O fato de o Espírito Santo habitar numa pessoa não quer dizer que esta pessoa jamais peque. Significa a disposição que ela tem de submeter-se à direção do Espírito. Tal pessoa é ainda de carne e osso. Como se costuma dizer, está ainda sujeita à tentação, mas é essencialmente uma criatura diferente. Não tem apenas um novo poder, mas também é dotada de novos propósitos, novos motivos, novos interesses e novos desejos que nela se implantaram pelo Espírito. Vida, orientação e testemunho do Espírito. Romanos 8:12 agora. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, há vez de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Paulo usou a analogia da adoção para descrever a relação do crente com Deus. Nem todos são, de fato, filhos de Deus. Gozam desse privilégio os que são guiados pelo Espírito de Deus. Versículo 14. Estes têm sido adotados pelo Pai Celestial na família divina, como filhos e herdeiros. Filiação é uma analogia mais adequada para descrever a nossa relação com Deus do que a escravidão. Nós não estamos presos a Deus por servilismo, mas por confiança e amor. Cristo é filho legítimo porque sempre foi filho. Nós somos filhos adotivos porque nascemos filhos da ira. E pela fé nos tornamos filhos de Deus.
O espírito filial com que fomos dotados é que nos confere a ousadia de chamar a Deus de Pai. O apóstolo Paulo, escrevendo em grego, usa o vocábulo hebraico que significa pai, dizendo Abba. Se Cristo não nos houvesse ensinado a dizer Pai Nosso, e se o Espírito Santo não nos houvesse dado o espírito de adoção, nunca, por meios naturais, teríamos conhecido o consolo infinito de podermos chamar a Deus de Pai. Pelas leis romanas, a adoção implicava em 3 coisas. 1. O adotado não podia reclamar quaisquer direitos de sua antiga família. 2. O adotado adquiria o direito de herdar de seus novos pais. 3. Legalmente, a vida de adotado começava no momento da adoção. Os 3 conceitos têm relação com a vida cristã. É um privilégio saber que o Espírito de Deus e o nosso Espírito estão acordes no testemunho de que somos filhos de Deus. Verso 16. Quando Satanás nos acusa de sermos rebeldes, de havermos caído em faltas, o Espírito de Deus nos diz com voz suave: mas és filho. Não te lembras do dia feliz em que te entregaste ao Senhor e ouviste dele que os teus pecados estavam perdoados? Podemos superar o poder da carne em nossas vidas por uma dependência diária do Espírito Santo. Somos filhos de Deus e desfrutamos das bênçãos que ele nos dá nesta vida e desfrutaremos das que nos estão reservadas na vida futura. A verdade em ação. A nova vida do crente. 1. É vida espiritual. Vós, porém, não estáis na carne. Verso 9. É este o segredo da vida vitoriosa do crente. É no Espírito que ele vai encontrar os motivos de suas ações. Não está mais sob o domínio dos efeitos carnais. 2. A vida em união com Cristo. Cristo está em vós. Verso 10. O verdadeiro crente busca Cristo em seu próprio coração. A união com o Salvador é uma gloriosa experiência apenas sentida por aquele que o aceitou pela fé. 3. É vida morta para o pecado. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Verso 13. A prova de um cristianismo real consiste na vitória do Espírito sobre a carne. Só pela submissão ao Espírito de Deus poderá efetuar-se tal obra na vida do crente. Aí lembre-se dos capítulos iniciais, né? Tem que se abster, abominar o pecado para poder ser amigo de Deus, ter a santidade e ser chamado amigo de Deus. O filho de Deus, o amigo de Deus fica mais íntimo, né? Para Deus se agradar de suas obras. 5. É vida de filiação divina. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Verso 16. O Filho de Deus, Jesus Cristo, tornou-se o Filho do homem para que os filhos dos homens, crendo nele, fossem feitos filhos de Deus. Entenderam? Vou repetir. O Filho de Deus, Jesus Cristo, tornou-se o Filho do homem para que os filhos dos homens, crendo nele, fossem feitos filhos de Deus. É a maravilha do amor divino na vida do crente. 6. É vida gloriosa, para que também com ele sejamos glorificados. Verso 17. Deus não se satisfez em fazer-nos servos do seu reino. Fez-nos seus filhos, co-herdeiros de Cristo. Descerrou um pouco o véu para que vislumbrássemos os privilégios que serão nossos quando o Senhor se manifestar nos esplendores de sua eterna glória. Eu acrescento aqui que todos foram feitos por Deus, né? Todos nós fomos feitos por Deus.
Então todos são filhos de Deus. Agora, por adoção, entra na parte da promessa, né? Por isso que ele diz assim, por adoção, tá? Mas todos nós somos criaturas do Senhor, Deus, filho dele, feitos por ele. Mas aqui fala de uma vida completa, né? Espiritual, ao alcance da santidade, do aperfeiçoamento, para alcançarmos a promessa. Se não somos herdeiros, temos que alcançar a promessa como nos foi prometido. Não sendo pecado, né? Também todo mundo, como vem nos estudos feitos. Deus te abençoe. Vamos agora para a lição 9. E tirando só uma partezinha, dizendo assim que às vezes você está cheio da graça, do Espírito Santo. Aí vem um intermédiozinho, alguém vem para tirar nossa paz, nossa paciência, né? Mas saiba que o velho homem já foi deixado para trás, né? Então você tem que se abdicar, você vá copiar os salmos nessa hora, né? Vá sempre recorrer à palavra de Deus na hora da fúria, porque é isso que ele faz, o inimigo, quando ele é usado, ele usa as pessoas, né? Ele usa as pessoas são como inimigo, vira inimigo nosso, porque quer atrapalhar de alguma forma a nossa paz, a nossa comunhão com Deus. É isso que o inimigo faz. Então é preciso estar vigilante em termos de espiritualidade, se você quer andar com Deus. É 24 horas, gente. É 24 horas. A gente está numa paz assim, mas vigia. Está tranquilo, vigia. Entendeu? Porque de repente, assim, do nada, entendeu? É isso que ele faz, o inimigo, entendeu? O inimigo das nossas almas, né? E tem gente que são usadas, se deixa ser usadas, entendeu? E a desculpa delas é não gostar de você, não querer você ali, entendeu? Naquele local. Mas Deus lhe pôs, então você, entendeu? Tem que estar vigilante. Para glorificar o nome do Senhor Deus, nosso Pai. E abençoar outras vidas. Deus te abençoe. Eu peço desculpa, a claridade não está muito boa, mas quando eu toco a mão aqui, aumenta a claridade. Parece tá vendo? Porque quando eu boto a mão na câmerazinha, eu não estou nem tocando, eu estou botando só perto a mão, aí clareia. Aí, continue assim firme e forte, Deus te abençoe. Vamos para a próxima lição, tá certo? Tchau.